apontam. E hoje à noite eu quero dar continuidade ao tema do Sermão do Monte, que compreende entre Mateus, capítulo 5, 6, 7 e 8. Ao olharmos o Sermão do Monte, nós precisamos olhar o Sermão do Monte como um todo, né? E a gente percebe que Jesus, ele não fala o Sermão do Monte a esmo ou de improviso. Você percebe que Jesus planejou esse sermão. Ele planejou fazer esse sermão para os seus discípulos. E o Sermão do Monte, ele precisa ser olhado não como um saco de rosquinhas Mabel, que você pega uma rosquinha, depois você vai lá e pega outra rosquinha. Não, você precisa olhar o Sermão do Monte como um pão de forma, que ele foi feito primeiramente inteiro, depois ele foi partido. Ou seja, ele faz cada parte do Sermão do Monte, ele faz parte de um todo, né? E aí a gente está aí desde alguns dias, algumas pregações, falando sobre o Sermão do Monte. E a gente vai perceber também que Jesus, ele começa falando, e tem um tema central no Sermão do Monte, que é o cidadão do reino. Quem é esse cidadão do reino? E Jesus fala no início do Sermão do Monte as características desse cidadão, que é as bem-aventuranças. Depois ele fala como esse cidadão, ele interage no ambiente em que ele está, no mundo, sendo sal da terra e luz do mundo. Depois ele fala qual que é a interação desse cidadão, de quem é o discípulo, né? Porque o cidadão do reino é o discípulo de Jesus. Se você não for discípulo de Jesus, você não é cidadão do reino, porque para ser cidadão do reino, você precisa andar nos passos de Jesus, ser discípulo de Jesus. E aí, qual é essa interação do cidadão do reino, que é alguém parecido com Jesus, com a lei? Então, nós vimos que Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir. E nós falamos sobre como Jesus cumpriu a lei. E bem no final, ali no versículo 20, Jesus termina essa parte com uma frase bombástica, né? Ele solta uma bomba para os seus discípulos, que os seus discípulos, acho que eles ficam meio atordoados. Ele fala assim: olha, se a vossa justiça não superar em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. E aí, com essa frase, ele deixa um pouco essa parte um pouco filosófica, teórica do Sermão do Monte, e começa a passar para questões mais práticas, né? De como Jesus para de falar do o quê e passa a falar do como e do porquê da lei, né? Então, até ali estava tudo muito ainda no campo da teoria, né? Das bem-aventuranças, que ele veio cumprir a lei, que nós somos sal e terra. Mas Jesus começa a partir daqui com essa frase: olha, se a justiça que vocês têm não superar em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. E aí, a partir daqui, Jesus fala assim: como que é que nós vamos superar? Como é que o discípulo supera a justiça dos escribas e fariseus? Como é que vai ser isso? E aí ele começa a partir do versículo 20,
do capítulo 5, versículo 20. A partir do versículo 21, nós vamos ler. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vá primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar? Senhor, que nessa noite, Senhor Deus, nós sejamos impactados pela Tua palavra. Que o Senhor toque o nosso interior, que o Senhor fale conosco, Senhor, é o que nós te pedimos. Que a Tua santidade, Senhor Deus, e que o temor do Senhor invada o nosso coração. E que saiamos daqui hoje, Senhor Deus, mergulhados na Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, Jesus começa aqui a olhar para a lei, e ele começa a ressignificar alguns pontos da lei. E ele ressignifica com a autoridade de quem é o Messias. Ele ressignifica com a autoridade de quem é a fonte da lei. Quando a gente estuda direito, a gente vê que algumas fontes, tem as fontes do direito. E uma das fontes do direito é a lei, outra jurisprudência, e por aí vai. Agora imagina alguém que é a fonte da lei, foi ele que deu a lei a Moisés. Então ali é como se ele falasse assim, olha, a lei ela não mudou, mas eu vou lançar um outro olhar, o olhar de quem deu a lei para vocês. E eu, com a autoridade de quem deu a lei, eu vou começar a ressignificar ou a interpretar, porque os escribas e os fariseus, eles interpretavam a lei de acordo com os rabinos antigos. Então, os rabinos antigos olhavam para a lei e começou a interpretar um monte de coisa na lei. Só que eu não tenho os vieses dos rabinos, eu tenho o meu viés, que eu sou. Eu vou dar para vocês qual que é o sentido, qual que é o espírito da lei.
E ele começa a lançar alguns fundamentos aqui. E muito antes do filósofo alemão Hegel falar sobre dialética, ele lança, Jesus já usa da dialética para trabalhar aqui, porque ele pega uma tese, lança uma antítese e chega numa síntese. Ou seja, ele pega uma ideia, ou um pensamento, ou um mandamento da lei, como ouviram o que foi dito, tese, eu, porém, vos digo, antítese. E ele chega ao espírito daquele mandamento. Ele chega a uma síntese daquele mandamento. E aqui ele vai falar de 6 tentações. Ele vai falar de 6 tentações. Se nós formos olhar para o coração do cristão como um jardim, e aí nós olhamos para o coração do cristão como jardim, nas bem-aventuranças nós temos 8 flores que precisam ser cultivadas. 8 características do cristão que precisam ser cultivadas, que precisam ser, fazer com que essas flores cresçam nesse jardim, que são as bem-aventuranças, a humildade, a sede e a fome da justiça, ser pacificador, ser o pobre de espírito, ser aquele que tem o coração puro para vir a Deus. Então, nós olhamos, nós temos aqui 8 rosas, ou 8 flores, que eu preciso com que cresçam nesse jardim, no coração humano, no meu coração, como cristão, como discípulo de Jesus. Mas aqui, Jesus vai começar a tratar 6 tentações. E essas tentações são o quê? São o homicídio, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança e o ódio aos inimigos. Jesus começa a tratar aqui. Por quê? Porque em mim há uma natureza caída. Mesmo eu tendo recebido a natureza divina, como nós tratamos hoje de manhã, ainda há em mim a natureza caída, amaldiçoada por causa do pecado, lá em Adão. Quando Adão peca, Deus vira para Adão e fala assim: amaldiçoada é a terra por sua causa, ela produzirá cardos e abrolhos, ervas daninhas. E aqui é como se Jesus falasse assim, no coração do homem que é feito da terra, também produzirá ervas daninhas. E erva daninha, quem já plantou erva daninha aqui? Erva daninha não precisa plantar, ela brota. Ela brota espontaneamente da terra. Se você deixa um campo sem cuidar dele, você chega num campo depois de um tempo, está lá aquele mato. Parecendo aquele pastor, né? O pastor comprou uma chacrinha. E aí começou a trabalhar na chácara e fazendo as melhorias e tal, fazendo a horta, fazendo as coisas, e ficou bonita a chácara, ficou um negócio bonito mesmo. E aí ele levou alguns irmãos, certa vez ele levou os irmãos lá na chácara. E os irmãos olhando lá, tal, a chácara bonita, tal, cheio, aquele verde, aquela coisa bonita, aquele pomar, aquelas roseiras, aquelas coisas bonitas. Aí o irmão, para fazer aquela média com o pastor, né? Assim, pastor, o senhor e Deus fez um bom trabalho aqui, hein? Ele falou assim, você tinha que ver quando era só Deus, era só o mato. Ou seja, nós temos a prerrogativa de cuidar do jardim. Porque se nós não cuidarmos do jardim, o que vai acontecer? O mato vai crescer. E Jesus fala aqui o seguinte, olha, vocês têm que cultivar
as flores, mas também vocês têm que constantemente tirar a erva daninha, porque ela vai crescer, não tem jeito. E é isso que Paulo fala também de mortificar a carne. Paulo fala lá em Efésios 4, 22, fala o seguinte: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Concupiscências aqui você troca por erva daninha. E vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então é necessário que eu constantemente esteja o quê? Olhando o meu jardim, e olhando para ele, e falando assim, opa, uma erva daninha cresceu ali. Opa, está crescendo, porque se você não cuidar, a erva daninha cresce e vira mato. Você planta grama e logo tem braquiara. É necessário nós cuidarmos. E aqui nós falamos aqui, Jesus fala de 6 ervas daninhas, ou de 6 concupiscências, ou de 6 desejos, que constantemente crescem no nosso coração. Eles são o quê? A ira contra os irmãos, o desejo imoral, o desprezo à aliança, a falsidade nas intenções e palavras, o desejo de vingança e o ódio contra os inimigos. Meu irmão, se deixar, vem. Nós falamos hoje de manhã aqui que tentação é algo que vai nos assolar até a volta de Jesus. Não, porque eu queria ser aquele crente que não sofre tentação. Então você tem um jeito de você não sofrer tentação mais, sendo crente. Morre. Se você morrer, você não vai ter mais tentação. Caso ao contrário, se Jesus não voltar, ou se você não morrer, você vai ser tentado. Por quê? Porque faz parte da vida do discípulo de Jesus passar por tentação diariamente, constantemente, todos os dias. Mas fica a dica aí, se você não quiser sofrer tentação. Né? É uma forma. Eu acho que não quero, não. Então, nós vamos tratar aqui, nesse primeiro momento, desse versículo, dessa parte em que Deus fala sobre a ira contra os irmãos. Nas próximas oportunidades, nós vamos tratar, hoje eu quero tratar de 2, mas nas próximas oportunidades nós vamos tratar de cada um deles, mais pormenorizadamente. Hoje nós vamos tratar de 2 deles, né, de 2 ervas daninhas. E é tão interessante que Jesus aqui, cara, ele fala da erva daninha e ele ainda dá dicas de como você consegue tirar a erva daninha. Então Jesus aqui no Sermão do Monte, é como se ele estivesse ensinando os discípulos, olha, vocês que me conhecem, vocês precisam viver assim. Então ele mostra a erva daninha e ainda mostra como tratar a erva daninha. E aqui vamos voltar aqui e ler. No versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus cita aqui o 6º mandamento, não matarás. Mas você vai perceber em todas essas ervas daninhas, em todos esses pontos em que Jesus ressignifica a lei, ele tem um ponto central, ele vai de encontro ao seguinte: o problema não é o que você faz, é o seu interior. O problema não é o ato em si. Jesus está querendo tocar mais fundo. Lembra que se a sua justiça não superar, então Jesus está começando o seguinte, olha, não é só o ato de não matar, porque para os escribas e para os fariseus, eles falavam assim, não,
é o seguinte, a gente não pode matar, então, e eles seguem a risca. Tanto é que eles levam Jesus para os romanos matarem, porque eles falam assim, ó, segundo a nossa lei, a gente não pode matar ele. Então, ó, julga ele aí e vê se mata ele para nós, porque nós não podemos matar, porque a lei fala, não matarás. Mas eu posso, por exemplo, denigrir, posso falar mal, posso tirar a dignidade, posso cutucar, posso, dentro de mim, nutrir ódio. Eu só não posso matar. Percebe que a justiça dos fariseus, eles tratam mais da folha do que da raiz? Eles tratam, e aí não adianta eu ficar podando uma árvore cuja raiz está envenenada. E Jesus aqui, ele começa a tratar da raiz. Porque se você não matarás, mas porém eu vos digo, se você se irar contra o seu irmão, você já está sujeito a julgamento. Jesus compara o sentimento de ira ao assassinato. Percebe? Ah, Max, mas aí como é que é esse negócio? É desse jeito. Não é discípulo de Jesus que você quer ser? Não, mas porque aí eu tenho que ter um ato para eu sofrer o castigo. Pois é, para Deus, que olha, não a aparência, mas o coração, o seu coração, ele já tendo ódio, ele já está sujeito a julgamento. Se a sua justiça não superar em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Então, ser discípulo de Jesus é muito mais do que você ter um comportamento adequado. Ser discípulo de Jesus vem de uma transformação interior. Ser discípulo de Jesus, ser cidadão do céu, é muito mais do que você ter a aparência de quem é crente. Porque Deus, presta atenção, Jesus, ele não está nem aí para a sua performance de crente. Ele está aí para aquilo que você tem dentro de você. A sua performance cristã, Jesus não está nem olhando. Se você canta bem, se você lê a Bíblia, se você não está nem olhando. Isso você faz é porque você está buscando a Deus. O que Ele quer saber é o seguinte: por fora, você é o quê? Está consonante com aquilo que você é por dentro. Porque às vezes nós não consumamos o ato de matar o irmão. E quantas vezes você já quis matar um irmão? Rapaz, só eu? Rapaz, eu já quis matar uma pessoa muitas vezes. Eu já maquinei na minha cabeça. Não, porque assim, tal, e tal, e tal, e tal. Você vai maquinando. E vai dar tudo certo, ninguém vai saber. A gente mata as pessoas constantemente. E aí, meus irmãos, talvez a gente não chegue a consumar no ato. Eu gosto dessa igreja, que essa igreja só tem irmão amoroso, né? Só eu que senti ódio já. Rapaz, mas eu já senti ódio. E aí, você o quê? Você não mata no ato, mas na sua cabeça você mata a pessoa. E aí, meus queridos, é o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes você não mata a pessoa na mão, mas você mata na língua. Você começa a desmerecer a pessoa. Você começa a tirar dignidade da pessoa. Por isso que Jesus falou: se você chamar o seu irmão de tolo,
Porque muitas vezes, nós desmerecemos as pessoas, o nosso irmão, ao ponto de tirar até dele o imago Dei, de tirar dele a prerrogativa de que ele foi criado por Deus. Seria melhor que esse irmão não tivesse vivido, seria melhor que esse irmão, Deus não tivesse criado ele, porque ele é um calo no meu pé. Ai, que ódio! Ai, que óido! E aí, como eu não posso matar ele com as minhas mãos, eu começo a matar ele com a minha língua. Quando aqui essa palavra aqui é tolo, estará sujeito ao fogo do inferno, é uma palavra que quer dizer insensato, atribui à pessoa indignidade, tirando o valor daquele ser humano. Esse cara é um insensato, esse cara não, ele nem é ser humano meio assim, ó. Eu acho que ele nem é ser humano. Nem gente ele é, porque um cara desse aí, esse aí eu acredito que veio do macaco. Você entende? Essa pessoa já matou. Para Deus, sim. A outra palavra, o moré, que é a que nós chamamos o irmão de louco, significa uma pessoa que está destituída da graça de Deus. É um desgraçado. Forte essa palavra, né? Mas é. Então, quando nós chamamos os nossos irmãos, ou denegrimos os nossos irmãos, nós estamos matando eles. E aí, meus irmãos, Jesus vira para nós e fala o seguinte: como lidar com a ira? Porque isso é tão verdade que os discípulos de Jesus aprendeu isso com ele. Lá em 1 João 3,15, fala o seguinte: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, como é que eu lido com a ira? E aí Jesus começa a ensinar os discípulos. A primeira coisa que eu preciso fazer com a ira é o quê? Saber que a ira, ela é um pecado. Ela é pecado. Então a ira, ela precisa primeiro se arrepender. Eu preciso. Muitas vezes, quando eu estou irado com o irmão, eu preciso entender que isso é uma erva daninha tentando brotar do meu coração. E eu preciso me arrepender, eu preciso pegar lá na raiz da erva daninha e tirá-la. E quem já trabalhou em roça e tal, sabe que tem algumas que você não tira com 2 dedinhos, você tem que pegar com as 2 mãos. E eu preciso de arrependimento. Eu preciso de chegar diante de Deus e me arrepender, sabendo, Senhor, eu pequei. Logo, por isso que Paulo fala, irai-vos e não pequeis, não deixai o sol pousar sobre a sua ira, porque muitas vezes quando eu deixo o sol pousar sobre a sua ira, meus irmãos, nunca um assassinato começa já no ato, ele sempre começa na ira. Você não fala assim, não, hoje eu amanheci com a vontade de matar. Não. Você vai deixando aquele sentimento e corroendo você dia após dia. Aí tudo que aquele irmão faz para você não serve. Tudo que ele faz para você lá, não, está orando, fingido. Olha lá. Nossa, mas é o famoso ranço. Não, eu também ranço de tal pessoa. Pois é, ranço para assassinato é um pulim.
imagina que nós só estamos falando aqui de Jesus. Não estamos falando aqui de youtuber, não estamos falando aqui de artista, estamos falando aqui não é a nossa referência. Nossa referência é Jesus. E para Jesus, ira é pecado. Percebe? Que o Sermão do Monte, ele vai tirando as nossas roupas, vamos ficar desnudo. Rapaz, falar sobre o Sermão do Monte não é um negócio muito agradável. Mas é algo que é necessário. Por quê? Porque se quisermos viver uma vida que vale a pena ser vivida, a vida de Cristo em nós, nós precisamos encarar isso. E Jesus fala outra coisa. Eu não posso só me arrepender, mas se eu tiver a impressão, ou se eu souber que o irmão tem algo contra mim, é o seguinte, vou parafrasear Jesus aqui. Se você estiver aqui no culto, levantando a sua mãozinha, e você lembrar que tem um irmão que está ofendido com você, não é você ofendido com ele, não, é ele ofendido com você. Né? Porque assim, gente, a gente ofende as pessoas, às vezes até sem querer. Né? Gente igual eu, assim, que gosta de ser meio palhaço, a gente faz uma piada, aí o irmão não gosta, fica ofendido. E aí, aquele irmão muda com você, aquele irmão que antes te cumprimentava, que antes te abraçava, que antes tinha uma intimidade com você, ele passa a não ter. Aí, de repente, você percebe que ele está ofendido com você. O que você tem que fazer? Estou nem aí, problema dele. Vou eu adorar a Deus. Não é assim que a gente aprende no mundo? A sua inveja é o calço do meu sucesso. Não é assim que a gente aprende? Mas é Jesus não. Jesus é o seguinte, se você souber que o irmão está com algum problema com você, antes de você vir entregar a sua oferta, aquela cara de piedoso, você sai, não espera nem o culto acabar. Você não precisa esperar o culto acabar. Você vai lá e resolve com seu irmão. Pede perdão para ele. Viu só como é que você corta na raiz? Você não deixa a ira crescer. Você não deixa a erva daninha crescer. Você vai lá e resolve. Você pede perdão. Você se humilha. E resolve. Por quê? Porque nós somos a comunidade do amor. E ele fala mais ainda, ó, se você estiver na rua e você tiver alguém que tem alguma coisa contra você, você vai lá e resolve logo. Vai lá e limpa seu nome com ele. Vai lá e resolve, porque se ele te mandar para o tribunal, se ele contratar o Adonias, acabou você. Você vai pro chilindró e não vai sair enquanto não pagar a multa. Viu só como é que ele fala? Então assim, ele fala o seguinte, ó, com seu irmão, e às vezes até quem não é seu irmão, se você tiver um adversário, você resolve as pendengas. Não é para você viver em paz, é para você não deixar a erva daninha da ira crescer dentro de você. Não podemos estar bem com Deus cometendo injustiça com o nosso próximo. Nós precisamos ser proativos em resolver as questões mal resolvidas. Porque a gente gosta de deixar debaixo do tapete, né? Não, o tempo cura tudo. Pecado não caduca, viu, gente? Não, depois de 5 anos, o pecado caduca. Prescreve. Não caduca. Quantos tomamos a iniciativa de resolver causas da ofensa, estamos tratando a raiz e não somente as folhas. Amém? Vamos para a próxima?
desejo imoral. Vamos ler aqui. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Da mesma forma que Jesus trata o homicídio, que trata o assassinato, Jesus trata também o adultério. Porque assim como um homicídio não começa com a arma na mão, um adultério não começa na cama. Começa na mente, nos olhos. Começa no coração. E aí vamos deixar claro aqui, viu, gente? Nós não estamos falando aqui que desejo sexual é do diabo. Nós não estamos falando aqui que desejo sexual é algo das trevas. Não! Foi Deus que colocou o desejo sexual no ser humano para ele ter prazer. O sexo é algo maravilhoso. Quantos dizem amém? O sexo é bom demais. A melhor coisa, a coisa que é melhor do que o sexo é só a presença de Deus. A única coisa que supera, eu acho que é só a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas, meu irmão, o sexo é algo que ele é igual a um rio. Ele é bom, ele é bonito, correndo dentro das suas margens. Andando dentro do seu leito. Mas nós precisamos entender que tanto a ira, quanto o meu desejo sexual, ele foi corrompido pelo pecado. Ele foi corrompido pela queda. E aqui nós precisamos entender que o leito do sexo é o casamento. O leito, a estrutura que Deus criou para o sexo é a aliança. Não adianta eu querer pular questões e falar coisas e trazer. E aí, meus irmãos, olha, esse negócio de, não, porque aí nós precisamos rever isso, porque hoje é outros tempos. Jesus falou isso aí para lá para o tempo dele. Quero dizer para você, querido, que o evangelho não é moderno. O evangelho não é moderno. Porque tudo que é moderno se torna obsoleto. O evangelho é eterno. Jesus é o mesmo hoje, ontem e será amanhã. O evangelho é atual. Todas as questões do evangelho é atual. E essa questão do adultério aqui, não é só para o homem, é para a mulher também. A mulher que olhar para o homem com desejo sexual impuro, ela cometeu adultério com ele. E não é só para quem é casado, é para solteiro também. Meu irmão, se o jovem soubesse o quão é importante ele se guardar para a sua esposa, o quão é importante, o quão é precioso, o quão é terapêutico, ele se guardar para a sua esposa. Por quê? Porque ele vai evitar dor de cabeça, ele vai evitar um avalanche de sensação, de sentimento, de confusão para a vida dele. Por quê? Porque ele simplesmente ele deixou o rio transbordar fora do seu leito. E aqui novamente Jesus não está tratando simplesmente do ato sexual em si, fora do casamento. Jesus está tratando também
do seu interior. Porque você pode e nós religiosos, né? Nós da igreja, nós que estamos aqui domingo após domingo, nós muitas vezes, nós nem deitamos com a mulher do próximo, mas nós fantasiamos com a mulher do próximo. E aí, por isso que Jesus fala, se você olhar com intenção impura, e assim eram os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus, eles falavam, olha, nós somos santos. Rapaz, muitas vezes eles andavam até com um negócio assim, tampando para ele não olhar, mas não adianta você tampar, se o seu coração está cheio de perniciosidade. O que Jesus está tratando aqui é da interioridade, é do coração sendo transformado, é da minha vida sendo mudada. O que Jesus está tocando aqui não é só no ato de ir para a cama com a mulher ou homem, que não é o seu marido, ele está falando de transformação interior. Jesus, ele condena a hipocrisia. Ele o quê? Ele condena a hipocrisia. O ensinamento de Jesus nos desnuda da nossa hipocrisia e nos leva a um novo patamar de entendimento que é pecado. Muitas vezes nós passamos anos na igreja, sem crescer em Deus, sem provar de uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo, sem de andar na santidade que nos foi proposta pela vida da palavra. Sabe por quê? Porque nós queremos viver de aparências, nós queremos viver de maquinações, nós achamos que se nós não fizermos tais coisas, nós estamos bem, e aí o meu interior está todo bagunçado, todo cheio de erva daninha, o meu jardim está um mato só, mas por fora eu sou aquele que traz o dízimo, eu sou aquele que canta na frente, eu sou aquele que levanta a mão, mas o meu coração tem ódio, o meu coração tem desejos desenfreados. Por isso que Jesus gostava de andar com os pecadores e as prostitutas. Por quê? Porque eles estavam tudo ruim na vida deles, mas eles mostravam exatamente quem eles eram. Se tem um negócio que Jesus abomina, é a tal da hipocrisia. Porque se você sabe que você está no caminho errado, e você se abre, você pode ser curado. Mas agora, se você fica fingindo que não está doente, fica fingindo. Esses dias meu dente estava doendo, aí eu fui lá no Antonelli. Rapaz, ó, que começou a mexer com o meu dente, me deu uma vontade de falar para ele assim, ó, não está doendo não, deixa eu ir embora. Está doendo não, está tudo certo. A segunda vez que ele veio com aquele motorzinho para o meu lado, eu falei, ai meu Deus, eu grudei assim no negócio. E muitas vezes, nós estamos com a vida doendo, mas a gente quer o quê? Pagar de santo. Jesus, ele quer, meus irmãos, que a vida dele, que é santa, que é pura, que a vida é eterna, transforme o nosso interior. Essa é a intenção primordial de Jesus. A intenção primordial de Jesus é reinar dentro de nós. A intenção primordial de Jesus é que a sua santidade invada o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração. Jesus quer varrer todos os cantos da nossa casa.
Jesus quer trabalhar em toda a nossa mentalidade. Como eu disse antes, Jesus não está nem aí para a nossa performance. Jesus está muito aí para quem realmente nós somos. E se nós tivermos coragem de mostrarmos para Jesus quem nós somos realmente, Ele é poderoso para nos curar, nos sarar e nos transformar. Porque Ele é o Deus da glória. Porque Ele é aquele que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu a doença. Ele tem poder para transformar o maldito em bendito. Ele tem poder para transformar um pecador em justo. Ele tem poder, porque Ele morreu na cruz do Calvário, mas precisa que encontre corações dispostos a fazer o quê? A se mostrar para Ele. Não estamos aqui tentando ser igreja, nós estamos aqui porque nós fomos abraçados pelo amor de Deus. Nós estamos aqui porque nós conhecemos o Deus que se fez homem e morreu numa cruz. É desse Deus que eu creio. É esse Deus que eu quero. É esse Deus que eu sou apaixonado. É esse Deus que me encanta. É esse Deus que me invade. É esse Deus que me faz prostrar. É esse Deus que tira lágrimas de mim. É esse Deus que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. É esse Deus que me faz explodir por dentro, porque Ele me tira da zona de conforto, Ele me tira da hipocrisia da religião. Como lidar com a imoralidade sexual? Jesus também dá uma dica, Jesus também nos ensina. Depois de mostrar a seriedade do pecado sexual, Ele fala de atitudes radicais. Ele não está falando de mutilação, quando ele fala o seguinte aqui, ó. Aliás, vou ler aqui, parafraseando o que ele disse. Se o seu olho faz pecar, porque a tentação o assola, através dos seus olhos, o objeto que você vê, então arranque os seus olhos. Opa, Jesus não está falando de mutilação aqui. Isto é, não olhe. Comporte-se como se você realmente tivesse arrancado os seus olhos e os tivesse jogado para fora. Estivesse agora cego e sem poder ver os objetos que anteriormente levavam a pecar. Repito, se a tua mão ou seu pé o faz pecar, porque a tentação o assola através de suas mãos, coisas que você faz, ou de seus pés, lugares que você visita, então corte-os fora, isto é, não faça. Não vá. Comporte-se como se na realidade você tivesse cortado e jogado fora os seus pés e suas mãos, e estivesse agora aleijado, sem poder fazer coisas ou visitar lugares que anteriormente o levavam a pecar. Faça como Jó 31:1. Ele fala assim, ó, eu fiz um contrato com os meus olhos, para não colocar os meus olhos numa donzela. Jó, que foi considerado até por Deus como íntegro e justo, ele fala o seguinte, olha, eu fiz um contrato. Ou seja, nós precisamos ter atitudes radicais contra o pecado. Contra o pecado, meu irmão, você não pode, sabe por que muitas vezes a Bíblia fala o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E o que fala do pecado? Fugir do pecado. Sabe o que nós faz? O contrário. A gente resiste ao pecado e foge do diabo. Não! Você foge do pecado igual José. Se algo te faz pecar, você corta aquilo.
Hoje de manhã eu falei, eu tinha um problema com o jogo. Na minha adolescência, eu gostava muito de jogar taito. Eu ia nos taitos. Você já jogou taito, mano? Sabia, você tem idade para isso. Assim. Eu jogava muito taito. E aquilo, meu irmão, foi quando Deus começou a falar muito comigo na minha adolescência. E aquilo foi conflitando comigo. Eu falei assim, rapaz, eu passo tempo de... Eu gastava meu dinheiro todinho no taito. Comprando as fichinhas para jogar no taito. Passava... cabulava a aula para ir para o taito. Minha mãe perguntava, onde é que você estava? Eu estava na escola do taito. E aquilo foi uma época que Deus começou a mexer no meu interior. O que eu fiz? Falei, nunca mais eu entro no taito. E nunca mais pus o pé no taito. Eu tinha dificuldade de chegar na porta e entrar. Então, se algo te faz pecar, você corta aquilo. Se tem algo que você, na internet, fica vendo, e te faz cair, pecar, perder a santidade, você corta aquilo. Corta o cabo de rede da internet, desliga o Wi-Fi, quebra o computador. Não quebra o computador, não. Se tem lugares que você vai hoje e te faz pecar, se tem companhias que te faz pecar, corta isso. Se tem lugares que te faz pecar, corta. É como se falasse assim, ó, eu não tenho mais pés para ir para lá. Eu não tenho mais olhos para entrar nesse site. Eu não tenho mais mão para ficar teclando no WhatsApp com fulano, com fulana. Corta. São atitudes radicais. São atitudes que nós precisamos. Foi isso que Jesus falou. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Você não precisa fazer uma cirurgia no seu olho. Isso aqui foi uma figura de linguagem que Jesus usou para falar o seguinte: se tem algo que te faz pecar, age como se você não tivesse olho. Age como se você não tivesse mão para aquilo. Age como se você não tivesse pé. Você está mutilado. Faz igual o Horácio da turma da Mônica. A mãozinha assim, eu não consigo pegar. Não dou conta. A mãozinha aqui, minha mão não dá conta para isso aqui. Ó. Mas quando for para Deus, aí sua mão cresce. Mas quando for para o pecado, mãozinha de Horácio. Nós precisamos entender, queridos, que cada um prestará contas daquilo que se projeta na nossa mente e no nosso coração. Lá em Filipenses 4:8 fala o seguinte, irmãos: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Flávio, pode subir. E caminhando para o final, assim como de manhã, nós, como igreja, nós fomos chamados das trevas para a luz. Nós fomos chamados para ser um povo santo. Tem um versículo no Sermão do Monte que Jesus termina essa parte, ele fala assim, ó, sede perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Deus nos chama a sermos perfeitos. Jesus não nos daria uma direção que não pudesse ser cumprida. Se nós queremos ser uma igreja relevante nessa comunidade do Parque Amazônia ou dentro de Goiânia, nós precisamos buscar a santidade. Se nós queremos ser pessoas com intimidade com Deus, com autoridade,
Nós precisamos parar de fingir ser crentes. Nós precisamos ser aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para ser. Não vou mentir para vocês. Não é um sermão agradável de se falar. Não é um sermão gostoso de se pregar. Gostaria eu de pregar um sermão em que os irmãos saíssem daqui sorrindo. Mas se o meu Senhor Jesus pregou isso, eu preciso pregar também. Até para mim. Até para mim. Nós fomos chamados, queridos, para sermos um povo onde a glória do Senhor reside, onde a vida do Senhor flua, onde a palavra do Senhor tenha morada, onde o nosso sorriso não seja amarelo, onde o nosso abraço não seja aquele abraço seco, onde o nosso olhar seja brilhante, seja um olhar vivo, onde a nossa oração faça efeito, onde a nossa adoração suba, onde o nosso encontro seja regado pela presença do Espírito. Mas Deus não mora na hipocrisia. Deus não vive no meio do pecado. E o Senhor Jesus nos chama para uma vida integral com Ele, para uma vida de santidade, para uma vida que vale a pena ser vivida. Todos nós conhecemos a palavra de Deus e todos nós amamos o Senhor Jesus. O que nós precisamos realmente é nos convertermos ao Evangelho da radicalidade em Cristo Jesus. Precisamos hoje de crentes radicais. Crentes que olham para o Sermão do Monte e falam assim: ah, não, é pesado demais. Jesus, isso aqui para hoje não dá. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós somos essas pessoas que para nós dá. Simplesmente porque o amor de Deus invadiu o nosso coração. Você pode fechar os seus olhos e orar e falar para o Senhor: Senhor, faça-me essa pessoa, não por aquilo que eu posso ou por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Tu és, Senhor. Se o Senhor pregou isso para os seus discípulos, e eu sou um discípulo, o Senhor pregou isso para mim. O Senhor pregou isso para mim. Eu sou o seu discípulo, Jesus. Eu sou o teu filho. Aquele a quem tu amas, aquele a quem tu queres, aquele a quem procuras. Eu sou o teu adorador. Eu sou o teu amado, tão apaixonado por ti, Jesus. Você pode dizer para o Senhor: eu quero ser aquele segundo o teu coração, vaso de barro, vaso de honra para o teu louvor. Eu quero ser aquele segundo o teu coração, Senhor. Eu quero ver a glória do Senhor dentro de mim, a santidade do Senhor dentro de mim. Em nome de Jesus.